ok? Beleza? Estamos aqui para gravar um vídeo sobre o reino protista. Muitos falam numa mudança de nome que é para o reino protoctista. Isso porque antigamente o termo protista se referia a proto, primeiro, né, os primeiros animais. E esse grupo continha apenas seres unicelulares e eucariontes. Hoje é uma variedade de seres que estão aí, é como se fosse um grupo que tem vários seres de vários ancestrais, e por não caber nos outros reinos foram colocados nesse. Uma doideira gigante. Então esses seres são são pluricelulares, têm formas variadas de reprodução, de organização, e por uma questão convencional eu vou chamar mais de protista, em alguns casos de protoctista, ok? A gente vai trabalhar aqui para quem está de preferência querendo conteúdo para fazer uma prova, ou se informar um pouco mais sobre o assunto, logicamente, né? Informação é sempre válida, mas é mais para a galera do Enem e para a galera que quer prestar vestibular. Então, o foco vai ser protozoários, que estão nesse grupo, e as doenças causadas por eles em humanos, que caem muito no Enem. Se você já está interessado nisso, quer fazer algo ligado à saúde, para ter uma chance maior, né, de se engajar aí. Mas se não quer, mas também quer dar uma melhorada nas informações ou lá no seu desempenho no Enem, já vai aí curtindo, já se inscreve no canal, já compartilha aí, pega aí o linkzinho que eu vou passar em alguns momentos, vários links de outras aulas para você ir se informando dentro de biologia. Vamos lá adiantar então. Eu sou o professor Wellington Sibaldi e hoje vamos falar do reino protista. No reino protista ou protoctista, vocês estão vendo aí alguns exemplares de seres: o plasmódio, a giardia, o trypanosoma e o paramécio. Esses são protozoários. E um outro grupo dentro do reino protista é o grupo das algas, onde a gente tem as clorófitas, que são algas verdes, né? E as diatomáceas. Esses aí a gente não vai trabalhar com eles agora, nem as algas, aqui as clorófitas, nem as diatomáceas. Vamos para protozoários. Vamos lá. Características gerais. O que é que nos permite... Desculpa aqui um cabelo. O que é que nos permite dizer que eles são do reino protoctista? Eles serão seres unicelulares, que só tem uma célula, ou pluricelulares, que tem mais de uma célula, mas não formam tecidos verdadeiros, como os animais e as plantas. Esses seres podem ser autótrofos, isso quer dizer que eles são produtores do próprio alimento. Nesse caso, são as algas, e elas fazem fotossíntese, autótrofos fotossintetizantes, usando água, luz e gás carbônico. Os heterótrofos são os protozoários, todos eles são heterótrofos. Eles são, todos não, né? A ciência está sempre mudando, esse grupo é uma loucura, é provável que alguns pulem para outros reinos futuramente. Os heterótrofos são aqueles que são incapazes de produzir o próprio alimento e por isso precisam consumir a matéria orgânica já produzida pelos autótrofos. A maioria é microscópica, as algas, algumas são macroscópicas, né? A exemplo das pluricelulares, e eles têm formas variadas de locomoção. A gente vai classificar os seres desse grupo, os protozoários, pela forma de locomoção em grupos. Então, todos os protozoários são unicelulares e são heterótrofos. Todos não. A gente não vai entrar nesse detalhe aqui, mas já foi descoberto alguns que não são. Tem vida livre ou parasitária. Isso quer dizer que eles podem viver livremente sem causar problemas a nós, seres humanos. E tem aqueles que podem sim nos trazer problemas, as doenças. Vivem em ambientes aquáticos, ducícolas ou marinhos, ou mesmo da água salobra, né? A mistura aí dos dois.
água doce e salgada. Podem ter a reprodução assexuada, que ocorre por divisão binária, né, a bipartição ou a cisparidade, o ser simplesmente se divide em dois, como vocês estão vendo aqui. Pode ter também a reprodução sexuada, onde vai haver troca de material genético, de gametas, mistura de gametas, ou, nesse caso, a conjugação. Uns colocam como uma forma de reprodução sexuada, outros não. Então, discussão à parte, a conjugação significa que dois protozoários se juntam, trocam material genético, depois se separam e aí sofrem divisões binárias. Uma espécie de clones, né? Logicamente que eles já mutaram. Vamos lá, os protozoários, a classificação deles. A gente tem aí a classificação dos esporozoários. Esses são aqueles que não possuem estruturas de locomoção. Eles precisam ser transportados. Um exemplo está aí, dentro de uma hemácia aqui, você vê o causador da malária, o plasmodium, que a gente vai falar dele. Isso aqui é uma forma estrutural dele que muda bastante. Ele está com essa forma ovalada, depois a gente vai ver por quê. O grupo dos risópodes, ou risópoda, são aqueles protozoários que se locomovem por pseudópodes. Essa célula unicelular, esse ser unicelular, ele emite projeções do seu citoplasma junto à membrana, se projetando para frente, para trás e para os lados, como se fossem falsos pés. Daí o nome pseudópodes. Um exemplo é aí o da ameba, que pode causar doenças em humanos. Um outro grupo é o grupo dos flagelados, né? O mastigófora, mastigofora. São protozoários que podem ter um ou mais flagelos. O que é um flagelo? É um filamento longo, pouco numeroso e que possibilita a locomoção e a captura de alimento para isso. Aí a gente tem o Trypanosoma cruzi, por exemplo. Vamos falar dele depois. Os ciliados são aqueles que possuem cílios, estruturas pequenas, bastante numerosas e que têm o mesmo objetivo, locomoção e captura de alimento. Esse é um paramécio que para nós não causa doenças, vive em água doce. Aqui você observa essa abertura, que é por onde vai entrar o alimento e por onde está saindo o alimento, né? A comida entra por aqui e sai por aqui. Esse ser ele tem algumas organelas particulares, no caso esse daqui, o vacúolo pulsátil, que regula a entrada e a saída de água dentro dele. Vamos então às doenças humanas causadas por protozoários, que a gente chama de protozooses. A primeira delas é a amebíase. O que é que o Enem vai querer saber de você? Fica ligado. O Enem não quer saber nome científico, o que você acha cabuloso em biologia. O Enem vai querer saber que você associe, que você contextualize uma historinha que eles vão lá te contar, e nessa historinha você vai ter que estar por dentro do nome da doença, como pega e como não pega, como pega e como evita. A gente vai ter que então se ligar nesses termos para a nossa aula aqui. Agente etiológico é o ser que está causando a doença, nesse caso o protozoário que está causando a doença. O ser que leva esse causador dentro do seu corpo e transmite ele a outro, a gente chama de vetor. Então vamos dar um exemplo. A barata. A barata, dentro dela pode ter, ou nas pernas dela agarrada, podem ter bactérias, protozoários, vírus que vão chegar a nós. Então, se tiver um vírus na barata, esse vírus é o causador, o agente etiológico, a barata é o vetor. O mosquito da dengue, ele é o transmissor, portanto, vetor. O vírus dentro dele vai ser o agente etiológico, o causador. Vamos lá? Seguindo, o nome desse agente da doença amebíase é a entamoeba histolítica, popularmente chamada de ameba. A gente está vendo aqui ela adulta e ela aqui jovem na forma cística, né? Parece um ovo. Como é que acontece a transmissão da doença, da ameba, né? Como é que ocorre a doença amebíase? A gente está vendo aí o ciclo biológico da ameba, da entamoeba histolítica, porque tem a cólera, que não está causando problema aí, né, para a gente. Primeiro,
Você imagina que o camarada está infectado pela amebíase, quando ele defeca, ele libera esses cistos vão nas fezes contaminar a água ou o solo, e aí alguém pega a água, rega aquela planta, né? Ou a água escorre para o rio e o camarada vai regar as plantas para vender algo daquela planta lá na feira, e você chega lá na hora lá da feira e diz: olha, eu queria uma uvinha dessa aqui, deixa eu ver se está docinha. Você vai e come, está ingerindo cocô, está ingerindo ameba. Você acha que estava dando golpe no feirante, está levando tromba, velho. Então evite fazer isso. Você vai pegar a ameba, porque a transmissão é oral fecal, no caso, né? O camarada defecou, você está engolindo aqueles cistos. Depois de engolidos, eles passam pelo estômago. No estômago, o suco gástrico, veja como eles são fortes. O suco gástrico não mata eles. Eles passam, apesar do suco gástrico servir como uma espécie de lixa, né, para as membranas desse cisto, meio que gasta para facilitar a saída deles depois. Eles saem do estômago, vão para o intestino delgado e dali migram para o intestino grosso. No intestino grosso, eles começam a sair da sua forma cística, viram amebas adultas, e aí começa a perfurar o seu intestino grosso, atravessa, ela está aqui, atravessa, vai para a corrente sanguínea e pode ir causar, nesse caso, um sintoma pior. Elas podem ir para o pulmão, podem ir para o fígado, podem ir para o cérebro e causar sérios danos ao portador da doença. Se não for isso, os sintomas, basicamente por essa corrosão aí no intestino grosso, vai ser diarreia, cólicas, que podem ser confundidas nas mulheres com cólicas menstruais, e essa diarreia com sangue muitas vezes é sintoma de uma amebíase. Prevenção. A prevenção, como a gente viu, pega com água ou alimento contaminado, você vai beber água filtrada, fervida ou clorada, trata a água, né? Nesse caso aí as estações de tratamento. Você vai lavar bem as frutas e verduras e tomar cuidado em lavar as mãos. A gente tem um problema sério em lavar as mãos. Nessa época de pandemia que a gente está se tornando mais atento a isso. Existem muitas doenças transmitidas pelas mãos que entram em contato com a boca, com as mucosas, né? Então, não é só tomar banho, a gente toma bastante banho, mas tem que também lavar as mãos com mais frequência, para evitar uma série de doenças. Tem um vídeo aí, depois eu posto para você, dê uma assistida aí, sobre as vantagens da pandemia, porque sempre tem um lado positivo. Então, manter bons hábitos de higiene, investir em saneamento básico também é importante, para que a pessoa não defeque em lugares inadequados. E aí vocês estão olhando aí aquilo que a gente já comentou. Doença de Chagas. Acredito que você conhece alguém na sua família ou vizinho que tenha tido essa doença, que tenha ou que faleceu por ela. Essa doença de Chagas é muito comum no nosso país, ela é uma doença endêmica, isso quer dizer que ela é constante em certas localidades. Doença de Chagas, ela é causada, o agente etiológico se chama Trypanosoma cruzi. Vejam aí que ele é um ser que tem uma caudazinha, um flagelo. Quais são as formas de transmissão? O Enem gosta disso, transmissão, como pega, né? Transfusão de sangue, que hoje é mais difícil. Forma congênita, a mãe passa para o bebê durante o parto. A amamentação, o leite materno pode, caso a mãe tenha a Chagas, a doença de Chagas, pode passar para o bebê. E a transmissão por insetos hematófagos. Hematófagos é aquele que bebe sangue. Então, nesse caso, a gente vai falar do barbeiro. Esse hematófago, o barbeiro, a espécie mais comum é o Triatoma infestans. Vocês estão vendo aí na tela. Esse barbeiro, ele então vai abrigar no interior do seu corpo, no seu intestino, o Trypanosoma cruzi e transmitir para nós, humanos. Tá aí, de novo ele, vamos avançar. Olhem aí os barbeiros. Em algumas regiões o povo chama até de potó. Esses barbeiros,
eles percevejos, eles liberam um cheiro, né? Um mau cheiro característico em situações de estresse e onde eles se sentem acuados, atacados. Onde é que esses barbeiros gostam de viver? Em frestas de casas de pau a pique, de palafita, de taipa. E aí, quando esses insetos estão, eles podem sugar o sangue de um animal silvestre e depois sugar o sangue de um homem, ou mesmo de um homem doente e passar para outro. Então, nesse caso, a gente vai ter os hospedeiros serão os animais silvestres, o homem, e quem vai passar de um para o outro vai ser o barbeiro. Essa doença não pega, não tem contágio direto, precisa desse aí, do vetor, que é quem leva a doença, quem transmite. Como é que acontece a transmissão? O Trypanosoma cruzi, quando o barbeiro está sugando o sangue da pessoa, ele não passa pela saliva. Quando ele termina de sugar o sangue, o danadinho vai e defeca. Quando ele defeca, aí ele sai, o camarada vai e coça. Se você der o azar de coçar e puxar as fezes para dentro do ferimento, você vai levar o protozoário que está nas fezes para dentro do ferimento. Esse protozoário, então, vou botar aqui, vai para a sua corrente sanguínea, pode se instalar no coração, pode se instalar no baço, pode se instalar no fígado e causar os problemas, que a gente conhece. O mais comum deles, né, os sintomas variam. Você pode pegar hoje essa doença e os sintomas aparecerem anos depois ou meses depois. Os sintomas vão desde um leve mal-estar até um inchaço nos olhos ou uma cardiomegalia. A cardiomegalia é esse inchaço do músculo cardíaco. Observe aí, então, seu coração é mais ou menos isso aqui, da sua mão. Aqui, no meio. Imagina isso, ele pular para isso aqui. Como é que vai ter espaço entre os pulmões para esse coração bater direito? O que vai acontecer? Compromete o sistema respiratório, compromete a circulação do sangue, o trabalho do coração se torna mais dificultoso e aí a pessoa tem problemas de pressão, problemas de a perna inchada por causa dessa má circulação. Isso, logicamente, pode levar a óbito. A doença tem tratamento, mas não tem cura. Cuidado, gente, cuidado mesmo. Você pode morrer da doença ou morrer com ela, mas não tem cura. Os efeitos colaterais do medicamento são bastante fortes também. Inclusive, pode debilitar ainda mais as pessoas que estão fazendo uso dele. Mas é melhor tomar do que deixar os sintomas avançarem absurdamente. Prevenção, profilaxia. A profilaxia nada mais seria do que você tapar as frestas, caso você não possa mudar de casa, trocar essas casas por casas de alvenaria, né, casas de tijolos, e investir nos cuidados com transfusão de sangue, que hoje não é tanto o caso, usar inseticidas para afastar esses percevejos, esses barbeiros. Já houve alguns casos de contaminação, onde as pessoas comeram, por exemplo, açaí ou tomaram caldo de cana. E o mosquito estava ali dentro, quando triturou, você vai dizer, não triturou o protozoário? O protozoário é menor do que uma hemácia, um glóbulo vermelho. Então, imagina, triturar ele naquela moenda. E aí, muita gente comendo açaí ou tomando um caldo, foi e pegou. São casos raríssimos, mas ocorreu. Forma de contaminação mais comum, o barbeiro. Não a saliva, mas pelas fezes que liberam os protozoários e entram pela pele, que foi sugado, né, que ficou abertura para ele sugar o sangue. Malária. Essa aí o Enem já cobrou bastante, caiu em vários vestibulares. Malária. Não confunda essa doença, por favor, com febre amarela. Febre amarela é uma doença causada por vírus, que também é transmitida por um mosquito, por um inseto. A malária também é transmitida por um mosquito, por um inseto. São diferentes. Então, malária, protozoário, febre amarela, vírus, que a gente fala depois. Tem 4 tipos de causadores da malária.
o Plasmodium vivax, o Plasmodium falciparum, o Plasmodium malleri e o Plasmodium ovale, que não tem aqui no Brasil. A gente vai falar mais desses 3 aí. Como é que acontece a transmissão? Primeiro, o Plasmodium, ele apresenta formas variadas na sua estrutura. Ele pode ter uma forma do corpo dele alongada. Essa forma, pronto, aqui, deixa eu pegar aqui. Ele pode ter uma forma alongada, que a gente chama de esporozoito, e ele pode mudar e ter uma forma ovalada, parece um ovo, que a gente chama de merozoito. O esporozoito, ele está na saliva do mosquito, né? O merozoito, ele vai estar dentro do corpo do humano. A gente vai entender daqui a pouco. Como é que se comportam esses mosquitos? Que, nesse caso, ele é do gênero Anopheles e é popularmente chamado de mosquito prego, porque quando ele está na parede, paradinho, ele fica parecendo de longe um prego, ele fica todo em pezinho. Quem suga o sangue dos humanos, do homem, é a fêmea. Os mosquitos machos, eles vão se alimentar da seiva elaborada das plantas. Aquela que contém proteínas, carboidratos, né, que foi produzida pela fotossíntese. As fêmeas, elas costumam sugar o sangue porque isso vai servir mais nutrientes para os seus ovos. Esses ovos geralmente são postos dentro de água parada. Então imagine uma poça d'água, uma água no pneu, num ambiente que você esqueceu água ali, uma lagoa, um tanque, né? Sei lá, um tonel cheio d'água, uma represa, um açude. Então a gente tem que tomar cuidado com esses focos, esses criadouros de insetos. Quando a fêmea está com o protozoário dentro dela, a capacidade dela de sugar sangue é diminuída. Então ela precisa fazer vários ataques, o que aumenta a probabilidade de passar o protozoário para dentro do humano. Nesse caso vai acontecer o seguinte: quando a fêmea está sugando o sangue do camarada, ela libera saliva. Dentro da saliva ela vai jogar para a tua corrente sanguínea os esporozoitos, aquela forma alongada dele, que tem um núcleo central. Esses esporozoitos penetram no organismo através desse orifício deixado pela picada e vão migrar para dentro do fígado. Lá no fígado entram nas células, as células hepáticas, os hepatócitos, e eles começam a sofrer inúmeras divisões, que a gente chama de esquizogônias. Essas divisões múltiplas, onde o núcleo se multiplica e depois há uma divisão das células, vai formar então os merozoitos. É uma outra forma, onde ele não é mais agora assim, ele é uma forma oval, uma forma de um ovo, uma forma ovalada. Esses merozoitos saem do fígado, né? Daí, sai daqui, rapaz. Esses merozoitos voltam para a corrente sanguínea e agora vão entrar nos glóbulos vermelhos, os eritrócitos, as hemácias. Dentro dos glóbulos vermelhos, eles vão sofrer de novo novas divisões celulares e aí se multiplicam, pum, arrebenta o glóbulo vermelho. Ó. O glóbulo vermelho entra em lise, ruptura. E aí vão infectar dezenas de novos glóbulos vermelhos. Isso é o que vai desencadear, por exemplo, uma febre alta na pessoa, de até quase 42 graus Celsius. Se a pessoa tiver com o sistema imunológico baixo, depois de mais ou menos 6, 10 dias da picada, de estar infectado, imagine esses merozoides se multiplicando, estourando hemácias, a pessoa pode entrar em óbito por conta dessa ruptura de hemácias exagerada. Se o organismo dele se recuperar ligeiro, ele vai para uma outra fase benigna, de repente, dependendo de qual plasmodium é. Bom, esses merozoitos que estão lá dentro da hemácia, alguns sofrem uma nova variação. Eles se diferenciam em gametócito. É como se fosse o precursor de um gameta. Então tá lá, virou alguns merozoitos, estão lá viajando e outros viraram um gametócito, um pré-gameta. Aí chega outro mosquito prego
que não estava infectado. Lembra aquele que foi lá, a fêmea colocou os ovos na represa que eu falei, no açude, que eu estava dando exemplo? Cresceram, não estão portadores dos protozoários, mas vêm sugar o sangue do mesmo cara que a mãe deles colocou lá o protozoário. Vem a filhotinha, que é a fêmea, né, tem que ser, suga o sangue e no sangue ela engole os gametócitos. Esses gametócitos vão para dentro do estômago dela, lá eles sofrem uma outra diferenciação, ou melhor, uma diferenciação, eles evoluem e viram gametas. Esses gametas então se fundem. Quando os gametas se fundem, o que é que forma? A gente vai ter então um zigoto, o que a gente chama de célula-ovo. Esse zigoto é um oocisto. Esse oocisto começa a se desenvolver, fixa-se na parede do estômago do mosquito fêmea, e ali, depois de maduro, esse cisto libera então, de novo, um esporozoito. Esse esporozoito, quando ela for sugar sangue de novo, ela vai jogar na corrente sanguínea. Então, entenderam? Esporozoito entra no sangue, vai para o fígado, vira merozoito, sai, volta para o sangue, pode mudar e se transformar em gametócito. A fêmea, ao sugar os gametócitos dentro do estômago dela, ele sofre uma diferenciação, vira gameta, se fundem um ao outro e aí vão formar novos esporozoitos que saíram na saliva de novo. Vejam que a gente chama esse ciclo de heteroxênico. O ciclo heteroxênico significa que a gente vai ter o hospedeiro intermediário, que é o homem. Veja que dentro da gente o ser se multiplicou lá no fígado, e dentro da hemácia ele se multiplicou de maneira assexuada. Dentro do estômago da fêmea, do mosquito fêmea, foi de maneira sexuada, gameta com gameta. Então, os hospedeiros intermediários somos nós, onde ele fez a reprodução assexuada. Os hospedeiros definitivos são os mosquitos, porque nele ocorreu a reprodução sexuada. Bom, avançando aqui para os sintomas. Os sintomas vai ser, como aquele que a gente já falou, uma febre alta, né, que pode até levar a complicações de lesões sérias no cérebro ou até a morte por convulsão, nesse caso, calafrios e dores de cabeça, musculares, taquicardia, aumento do baço e por vezes delírio, né, principalmente durante a febre alta aí. No caso do Plasmodium falciparum, que é o pior deles, aí um dos piores, a gente vai ter também uma chance de 10% de desenvolver problemas cerebrais e aí levar a alguns casos de óbito. Esses agentes etiológicos causadores da malária, no caso o Plasmodium vivax. Por que a gente chama de Plasmodium vivax? Antes, né? Malária tem vários nomes, viu? Isso depende da região. O Brasil é um país de dimensões continentais, então logicamente muda o nome. Maleita, né, paludismo, malária surgiu lá na Grécia porque achava-se que pegava no ar. Daí o nome mau ar, malária. Então, a malária pode ser causada pelo Plasmodium vivax. O que vai acontecer? Quando você pegou o Plasmodium vivax, né, foi transmitido a você pelo mosquito prego, primeiro dia, um exemplo, né? 5 horas da tarde, você vai ter uma febre alta, 39, 40, 42 graus, calafrios, dores musculares, aquela agonia. 5 horas da tarde, você passa aquela agonia todinha. Quando é no outro dia, a febre acabou. Você está tranquilo, não tem nada no outro dia. Quando é no terceiro dia, a febre volta, geralmente perto da mesma hora, 5 horas da tarde, nesse exemplo. Então, febre, sem febre, volta a febre. De 48 em 48 horas você tem, então, a febre, a gente chama isso de terçã benigna. Por que benigna? Porque geralmente não leva à morte. O sistema imunológico produz defesas e você se recupera da doença, de preferência tomando medicamentos para ajudar o seu corpo. O Plasmodium falciparum, ele vai causar a terçã maligna, o próprio nome já está dizendo, essa é do mal, essa é pior. Também febre, sem febre, volta a febre. Horas parecidas também. Tem complicações maiores. É menos comum do que o Plasmodium vivax, ainda bem.
Já o Plasmodium malere, veja que a gente não pronuncia o A. O malere, ele vai causar a quartan. Por que quartan? Você vai ter um dia com febre, 5 horas da tarde, começou a tua febre, não tem febre, no quarto dia ela volta. Sempre nessa sequência. Também evolui de forma não tão violenta, feito essa do falcíparo, a maligna. Já o Plasmodium ovale, ele foi encontrado na África e também é o mesmo esquema da benigna, né, do vivax. Febre, sem febre, volta a febre, mas não tem tanta complicação e aqui no Brasil a gente está livre disso. Prevenção, como é mosquito, as mesmas prevenções que a gente falou antes, como a gente estava falando da dengue, né? Então, prevenção, usar mosquiteiro, usar telas de proteção em janelas e portas, usar um repelente, destruir os focos de criação desses mosquitos, evitar água parada. E se tem água parada, tomar o cuidado de estar olhando se ali vai ter alguma possibilidade de se desenvolver esses insetos. Então, os cuidados são esses. Cuidado com água parada, uso de repelente, mosquiteiro, uma camisa, né? Porque esses mosquitos, eles gostam, a fêmea, ela gosta de sugar o sangue, preferencialmente ao amanhecer e ao anoitecer. E é isso. Tricomoníase, olha, vai ter umas imagens meio chatas, meio fortes, né, de doenças. Quem não quiser olhar, na hora eu vou falar com antecedência, você não olha, depois olha, fica só escutando. Tricomoníase, também chamada de leucorreia. Ela é causada pelo agente etiológico Trichomonas vaginalis. O Trichomonas vaginalis, ele tem um ciclo monoxênico, lembra lá o outro que era heteroxênico, esse é monoxênico, significa que não vai ter hospedeiro intermediário, vai ter somente transmissão direta de ser humano para ser humano, nesse caso pelo sexo. Então é uma doença sexualmente transmissível, uma DST. Tá aí, vocês estão vendo aí, ele é um flagelado, tem esse flagelo. Tá aqui, começou as imagens. Sintomas, a pessoa vai apresentar um corrimento com um aspecto esbranquiçado, né? Lembra o pus, tem um forte mau cheiro. Isso pode causar uma ardência, uma vermelhidão na região da vulva, né? Abertura aí, a vulva dessa parte aí. E inflamações dentro da uretra, a uretrite. Então, vaginite, coceira, uretrite, leucorreia por causa desse corrimento. Tomem bastante cuidado, porque às vezes a transmissão pode ocorrer quando uma pessoa vai na sua casa e sente no vaso sanitário e acaba, por exemplo, urinando ali e deixando vestígios desse protozoário. Chega uma criancinha, senta e aí acaba puxando isso para dentro do seu órgão genital, sem nunca ter tido contato sexual com ninguém. Então, cuidado com as pessoas que entram na sua casa, né? Somente aquelas que você suspeita ou que não tenham bons hábitos de higiene. Você, homem, quando for ao banheiro, levanta a tampinha do vaso, pô. O cara não fica menos homem que isso, não. É só uma questão de educação, de cuidado com quem vai usar depois. Beleza? Isso em qualquer banheiro, viu? Aqui a gente vê mais uns sintomas aqui, vemos aí no homem, né, na glande do pênis, veja como é que está comprometido aí, isso causa uma forte ardência, esse corrimento também é bem mal cheiroso, e aí a prevenção, qual é a prevenção? A medida profilática, não importa de onde você seja, o que você pense, qual é que seja a sua opção, a prevenção é o uso do preservativo. Tanto o preservativo masculino quanto feminino. Tá aí umas imagens de higiene, né? Também. E o tratamento dos doentes. Vejam aí, né? O cara lá como está prevenido. Todo, dos pés à cabeça. Leishmaniose. Vai ter umas imagens daqui a pouco meio fortes. A leishmaniose, vejam aí, ó, existem cerca de 30 espécies que causam essa doença, 21 delas são consideradas capazes de vir para o ser humano. Nas Américas do Sul, Central e do Norte, a gente vai ter 12 tipos de leishmania, causadores de doenças em humanos, e 8 que são de outros animais. No Brasil, América do Sul,
a gente já identificou 7 espécies. Dessas 7 espécies, as mais comuns, e aqui a gente vai falar dela no caso de uma só, é a Leishmania brasiliensis. Vejam aí, a Leishmania brasiliensis, ela se distribui do sul do Paraná ao nordeste, centro-sul do país e algumas áreas da Amazônia, uma abrangência bem grande. Eu tenho certeza que você já deve ter visto algum animal com esse sintoma aí, com essa doença. A Leishmania amazonensis e a Leishmania guaianense. Vamos falar mais rápido, né? Como é que ocorre a transmissão da Leishmania? De novo, inseto. Veja de novo os insetos. De bichinho danados. Picada, no caso do mosquito Phlebotominium. Não tem aquele acento no O, você descarta lá. Do gênero Lutzomia. Popularmente, o povo chama ele de mosquito palha, birigui, barrigudinho, corcundinho, depende muito da região. Porque ele tem esse aspecto curvado aí do corpo dele lá, vocês estão vendo ali. O hospedeiro definitivo, nesse caso, é o homem. Lembra? Nesse caso, o hospedeiro definitivo, por quê? Porque dentro do homem é que vai acontecer a mistura dos gametas. O hospedeiro intermediário, nesse caso, é o inseto, porque dentro dele vai haver uma reprodução assexuada. Eu chamo isso de um ciclo heteroxênico, porque vai ter hospedeiro intermediário e definitivo. De onde vem essa doença? Ela vive, a Leishmania, ela pode viver em reservatórios silvestres. Nesse caso, vocês estão vendo ratos urbanos, ratos do mato, tatu, koalas, cangurus, gambá. No nosso caso aqui, a gente chama ele de caçaco ou de timbu. Diga aí depois aí nos comentários como é que chama na sua região esse bichinho aqui. Ele aqui, esse aqui, ó. Tamanduás, morcegos, raposas, capivaras, cachorro, gato também. Essa é uma doença que ela é tipicamente, ela é uma antropozoonose, porque ela é muito comum em animais e acidentalmente veio parar em nós, animais humanos. Ok? Olha os sintomas, umas imagens meio fortes, mas dá para assistir. Vejam aqui, no cachorro e no gato já está a imagem bem mais avançada, né? Uma fase mais crônica. E aqui na criancinha, começa com uma leve lesão na pele, da gente chamar de leishmaniose tegumentar ou cutânea, e aí ela avança para uma ulceração, onde vai migrando para regiões mais internas da pele. Vejam aqui, a pessoa pode apresentar perda de peso, perda de pelo, diminuição da fome, febre, dependendo da área que isso atingir, pode causar problemas respiratórios. Olha aqui, essa daqui como está avançada. Em alguns casos, só cirurgia plástica, né, para retratar, para restaurar, né, o aspecto da pele da área atingida. Olha aí o cachorro. Provavelmente você já viu um cachorro de rua com essa doença. Ou às vezes até o cachorro de casa que entra em contato com o inseto que picou esse cachorro de rua, acaba passando para ele ou até para um ser humano. Não é transmitida de forma direta. Lembre que tem que ter um outro vetor lá, que é o inseto. No caso aí, a doença, ela tem cura. Observe o cachorro antes e depois aí. Então a doença é tratável, ela é curável e os medicamentos, o tratamento pode demorar às vezes até um ano no ser humano, onde ele vai fazendo voltas, né, aos médicos para ver se não teve uma recaída. A gente tem também a leishmaniose visceral, que ela atinge áreas mais internas, pode ir para o fígado, para o baço, para a medula e a chance de matar é muito maior. Vejam aí, esses casos aqui são de leishmaniose tegumentar. Prevenção. Como é por inseto, a mesma ideia. Cuidado com os criadores desses insetos, eliminar focos de criação de água parada, usar repelente, usar telas de proteção, janelas e portas, usar mosquiteiro, dormir de preferência com um casaco, né, que cubra os braços e as pernas, se na sua área tiver muito desse inseto aí. Antes, eu deixei até aqui em destaque, né? Antes
o povo matava os cães que estavam contaminados. Preconizava-se que deveriam ser eliminados esses cães. Hoje não mais, você pode tratá-los. Então, não é mais um extermínio de cães. Isso não é uma medida profilática. Cuidado se cair lá. Tem que matar os cães. Não, não tem mais. Vamos lá. Giardíase. Agente etiológico, Giardia lamblia. Não precisa de pensar muita coisa diferente. Ela é parecida com a amebíase. A gente vai ter então aí o ciclo, né, biológico dessa protozoose. Vejam que, de novo, cara infectado defeca, as fezes contaminam água ou alimentos, vocês ingerem isso, vão ter essas formas se desenvolvendo, nesse caso, no intestino delgado, e lá, depois, nas suas fezes, você libera de novo. Os sintomas, né? Deixa eu avançar para cá. Os sintomas: diarreia, cólicas abdominais, gases, a pessoa fica soltando muito pum, né? A flatulência aumenta. Ah, mas eu faço isso, pode ser alimentação, pode ser uma série de coisas. Isso é um dos sintomas. Azia, perda de peso, você pode ter ulcerações no intestino, né? Por conta das agressões que esses não são vermes, são germes. Que esses germes, no caso, esse protozoário, vai causar ali dentro e as fezes podem ficar amareladas. Ah, mas eu estou com fezes amarelada. Pode ser problema no fígado também. Tem que procurar um exame. No caso, para saber se tem giardíase ou amebíase, a forma mais prática é um exame de fezes. Pode ser até endoscopia, mas já é mais complexo, né? Prevenção, profilaxia, né? Investir em saneamento básico. Vejam aqui, ó. Muitas vezes esses canos estão liberando fezes de, às vezes, gente doente. A pessoa entra em contato com uma criança, vai buscar uma bola aí nesse córrego, pega a doença. Ou acontece uma enchente, e isso acaba passando para outras pessoas. Beber água filtrada, fervida ou clorada, lavar frutas, verduras e legumes antes de consumi-los e lavar bem as mãos depois de usar o banheiro. Toxoplasmose, estamos chegando ao fim. A toxoplasmose, está achando legal? Curte aí, dá um like. Eu sei que a aula é um pouco longa, a gente está transformando coisa de 2 horas em menos de uma. Então, é puxado. Eu quero deixar a coisa bem cheia de informações para vocês. Toxoplasmose, causador, Toxoplasma gondii. Tá aí, vejam que ele não tem, que ele é um esporozoário, não tem estrutura de locomoção, vai ter que ser transportado. Como é que você pega? Através de fezes de animais domésticos, principalmente gatos e animais silvestres. O ser humano vai contrair então essa doença quando ele ingere via oral. Esses toxoplasmas vão estar presentes na água ou numa carne que foi ingerida crua, mal passada, seja de boi, de porco, de bode, sei lá, né? De cabra. Então, tem também a forma congênita, quando a mãe passa para o bebê. Se o animal defeca, o gato, vamos pensar no gato. Então, o gato, está aqui na imagem, o gato vai e defeca. O gato enterra seu cocô, né? Quando ele enterra, ele mela as patas. E ele estava infectado, porque ele já pegou, né, por outro animal ou por algum outro inseto, animal também, que teve contato naquelas fezes e deixou lá na sua casa. Então, o gato defeca, vai lá, você pega nas patinhas dele, tá brincando com o gato, ele lambe as unhas, passa para a boca e você acaba brincando com o gato, deixando ele lamber sua boca e você pega esses cistos. Ou passou uma barata por ali, passou uma mosca e pousou, depois vem e pousa na sua comida, pousa na sua mesa onde você bota o pão, onde você bota uma bolacha, sei lá, e você acaba ingerindo esses cistos. Nesse caso, se for uma mulher, durante a gravidez, ela tem que fazer o exame, né, para ver se ela está com a toxoplasmose, porque o bebê pode ter sérias complicações, desde a nascer prematuramente, a ter uma má formação ou até mesmo a mãe abortar essa criança.
Os sintomas, em geral, as pessoas passam por essa doença de forma assintomática, sem apresentar nada, mas podem ter desde um leve mal-estar até problemas oculares. Eu tive uma aluna que, o irmão dela me contando quando estava dando essa aula, que ele só, professor, no final da aula, minha irmã perdeu a visão em um olho e já estava perdendo do outro. A gente levou ao hospital, foi aquela correria e tal, e descobriram que era toxoplasmose, fez um tratamento, conseguiu recuperar a de um e a do outro parcialmente. Então veja que a doença pode ter problemas, mas a prevenção, cuidado com as mãos de novo, lava as mãos, lava uma mão, lava outra, antes das refeições, depois de você brincar com seu bichano, e evitar comer carne crua. Até a teníase, né, está associada a isso, que é uma verme, a gente não vai falar dela. Então a doença é principalmente transmitida pelos gatos. O cachorro pode pegar, mas não passa, é gato. Mas isso não quer dizer que você precisa se livrar do seu bichano, do seu gato, ok? É só ter cuidado com isso e sempre que possível tá lá dando as vacinas necessárias para o seu animal. Bom, gente, a aula é essa. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, dá um like, se inscreve aí no canal, ativa as notificações para estar recebendo os vídeos, né? Tá se informando quando eles chegarem. E o objetivo da aula é esse, é fazer com que vocês recebam mais informações que não são só necessárias para um vestibular, para um concurso, é para a questão de melhorar o nosso aprendizado intelectual, cultural, porque conhecimento, esse que você adquire, ninguém tira mais de você. Então, usem ele a seu favor, o objetivo é isso, compartilhem aquilo que é bom, beleza? A aula fica por aqui, um abraço, um beijão, tamo junto, até a próxima.